O livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, Deus tem uma palavra para o meu e teu coração. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 37. Aleluia. São 14 versos. E eu gostaria que a igreja me ajudasse lendo os versos pares. Aleluia. São 14 versos. E eu quero ler a partir do verso de número 1. E quando você achar, diga glória a Jesus. Isso, quem não achou, diga misericórdia. A escola dominical no próximo domingo inicia a nova revista. Isso. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Verso de número 1 diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2, a igreja. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de... E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu o fiz, diz o Senhor. Eu quero falar nessa noite acerca do profeta e o tempo. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, um texto bastante conhecido foi lido nessa noite. E antes de tudo eu preciso lembrar que o profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele não tem ideia, noção daquilo que ele está profetizando, daquilo que está vendo. Eu costumo dizer que um dos grandes desafios da humanidade ao longo dos anos é entender o propósito do tempo, o porquê do tempo. Porque Deus, pastor Miqueias, nos colocou nesse tempo.
Qual é o propósito de Deus conosco? O que Deus quer de nós nesse tempo? E durante os anos, durante os séculos, os homens sempre carregaram consigo esse questionamento. Os gregos, quando falam de tempo, eles dizem que esse tempo que nós conseguimos catalogar através de séculos, através de décadas, através de anos, através de meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, centésimos, milésimos, esse é o cromos. Esse é o tempo que nós conseguimos catalogar. Mas os gregos também olhavam para um tempo marcado por acontecimento, marcado por manifestações, marcado por realizações. Eles chamavam esse tempo de kairos. O kairos nada mais é do que o tempo marcado por acontecimentos. Muitas são as vezes que nós não lembramos a hora, o dia, mas nós temos uma convicção: Deus falou, Deus fez, Deus realizou, Deus se manifestou. Mas os gregos também olhavam para um tempo eterno. E eu preciso lembrar que o tempo eterno está na mão do Todo-Poderoso. Eles chamavam esse tempo de aion. O tempo eterno, eu repito, está na mão do Todo-Poderoso. Moisés disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Senhor. Um dos grandes desafios dos homens ao longo do tempo é entender o propósito dele. E eu lembro que certa oportunidade o profeta Jeremias, ainda menino, ele ouve o chamado de Deus e ele se refugia dizendo: eu sou uma criança, eu não sei falar direito. Mas de repente ele tem a visão de uma vara de amendoeira que começa a florescer. E o que Deus queria dizer através daquela visão é que num curto espaço de tempo, ele seria levantado por Deus como porta-voz de Deus para aquela nação. Mas eu me lembro que no mesmo tempo, pastores, esse mesmo profeta Jeremias, ele questiona Deus. E ele pergunta a Deus: espera aí, como assim? A menina dos olhos de Deus, a nação eleita, a nação escolhida, está devastada. O templo foi saqueado, as riquezas roubadas, foi queimado. Como assim, menina dos seus olhos? Como assim, escolhidos de Deus? E Deus resolve responder o profeta dizendo: desce. E desce a casa chamada casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir, e ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. E eu aprendo 3 ou 4 lições importantes para nós nessa noite. A primeira lição é que Israel estava destruído, assolado, devastado, exilado. Mas o oleiro estava trabalhando. Eu vim pregar para alguém que talvez está em casa me assistindo em cinzas, na lona, caído, perdido. E eu vim pregar e dizer: existe um Deus que não perdeu o controle da tua vida, da tua história. Tu pode estar quebrado, rachado, esfolado, mas Deus está trabalhando. A segunda lição: ele trabalhava sobre as rodas, e as rodas giravam, e ele trabalhava. As rodas simbolizam esse mundo que gira em pelo menos 2 movimentos: rotação e translação.
O mundo roda e ele trabalha. O mundo gira e ele trabalha. Eu quero dizer que no meio dessa bagunça toda ele te vê. No meio desta bagunça toda ele te olha. No meio desta bagunça toda ele tem o controle da vida tua na palma da mão dele. Mas o vaso era de barro. Diga comigo, de barro. Ele conhece a tua estrutura. O vaso era de barro e ele se quebrou na mão do oleiro. É isso mesmo? Repita comigo para você nunca mais esquecer. Acidentes. Não, repita comigo, diga comigo. Acidentes na caminhada podem acontecer. Mas se acontecer, a culpa é do barro. A culpa nunca é do oleiro. Como é que é, pastor? Peraí, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. O oleiro ele é perfeito. O oleiro ele não falha. O oleiro ele não erra. O problema é que o barro não tinha liga suficiente para o projeto. O problema é que o barro não tinha liga suficiente para a obra. Eu preciso lembrar, nós vivemos numa geração de cacos, nós vivemos numa geração de vasos quebrados. Sabe por quê? Porque não tem a liga suficiente para o projeto. Deus fala, mas o camarada não se prepara. Deus fala, mas o camarada não ora. Deus fala, mas o camarada não teme. Deus fala, mas a vida não está em ordem. Por isso vivemos numa geração de cacos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ei, tu pode estar quebrado, rachado, amassado, mas tem um projeto de Deus para a tua vida. O vaso quebrou, mas Deus não colocou o barro de canto. Deus não disse, para esse não tem jeito. Deus não disse, esse eu não quero mais. Deus não botou o barro no lixo, numa caixa de entulho, de resto, de nada disso, não. Deus olhou e disse, farei conforme parecer bem aos meus olhos. Sabe o que eu estou dizendo? Quando a sociedade diz não tem mais jeito, quando os homens dizem não tem mais jeito, Deus olha de estar os cacos, mas para mim me serve. Escuta isso. Mas se ocorrer, eu quero passar rapidamente pelos 14 versos com vocês. Deus tem uma palavra para mim, para a tua vida. Eu torno a repetir, o profeta Ezequiel, quando profetiza o capítulo 37, ele não tem ideia do que ele está vendo, do que ele está profetizando. Ele não tem ideia. O texto ele começa assim, e veio sobre mim quem? A mão. E eu faço questão de pregar isso para essa geração. Irmãos, esta geração que é marcada por meme, essa geração que é marcada por vídeo, por youtuber, por seguidores, ela precisa aprender que profeta sem mão de Deus não é nada. Que pastor sem mão de Deus não é nada. Que pregador sem mão de Deus não é nada. Que crente sem mão de Deus não é nada. Quem faz é a mão de Deus. Quem opera é a mão de Deus. Quem levanta é a mão de Deus. Quem leva, quem traz, quem carrega, quem cura é a mão de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. Ele não foi em carne, ele foi em... Me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu gosto sempre de lembrar isso. Tem gente que esquece. Vamos lá. Quem levou o profeta para um cemitério aberto foi Deus. É Deus. É Deus. Porque nem toda aprovação é o diabo.
Nem toda aprovação é inimigo, nem toda porta que se fecha é o capeta. Tem horas que é Deus que quer te assistir, tem horas que é Deus que quer te ver, tem horas que é Deus que quer ver a tua reação, vai murmurar, vai adorar, vai desviar, o que ele vai fazer? Deus colocou o profeta no meio de um vale que estava cheio de ossos e disse-me, e me fez passar por volta deles, é isso? Deus queria que o profeta conhecesse a geografia do vale. Me fez passar por volta deles. E quando ele passa pela volta deles, ele faz duas constatações. A primeira, eram muito numerosos sobre a face do vale. Não é pouco osso não, é muito osso. Segunda constatação, estavam sequíssimos. Esse exército não morreu há uma semana. Esse exército não morreu há um mês. Esse exército não morreu há um ano. Esse exército morreu há muito tempo, mas só agora Deus resolveu revelar. Só agora Deus resolveu mostrar. Por quê? Porque Ele é Senhor do tempo. Mostra quando quer, da maneira que quiser, porque Ele é Deus. E me diz, filho do homem, poderão viver esses ossos? Gente, o profeta Ezequiel aqui no capítulo 37 é um homem maduro. É um pai de família, não é mais aquele menino que é levado na segunda leva do exílio babilônico. Não. Aqui já é um pai de família, um homem maduro, um homem que teve inúmeras experiências com Deus, principalmente junto ao rio Quebar. Esse homem aqui, quando ele ouve, poderão viver esses ossos, se fosse nos nossos dias, ele ia dizer assim, isso aqui é pegadinha. Espera aí. Eu escolho e eu erro. Eu escolho e me frustro. Eu decido e me dou mal. Tu decide e acerta. Tu escolhe e dá certo. Fala para mim quem pode questionar as escolhas de Deus. Eu não tenho, mas tu és. Eu não sou, mas tu és. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Então quer saber, Deus? Tu o sabes. A melhor resposta que eu achei é: tu o sabes. E parece que eu vejo o Deus do trono dizendo: tá aí, rapaz. Eu gostei da resposta que tu me deste. Por que tu me respondeste desta maneira? Eu vou permitir que tu sejas um instrumento de Deus para esse milagre. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, porei carne sobre vós, estenderei pele por cima, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Mas dá uma olhadinha no verso 7, por favor. Eu vou pedir para os irmãos da mídia ir colocando ali. Dá uma olhadinha no verso 7, que diz assim: e profetizei, então profetizei como ele me deu. Vamos de novo, profetizei como ele me deu. Por quê? Porque profeta não inventa história. Profeta não cria história. Profeta que é profeta não fica bisbilhotando rede social de ninguém, anotando placa de carro de ninguém, investigando vida pessoal de ninguém, aonde trabalha, o que faz, o que vive. Profeta que é profeta se limita a
Deus, fala o que Deus manda, fala o que Deus quer. E quando quer, profeta que é profeta precisa ter humildade, sensibilidade de entender. Quando Deus quiser, Ele me levanta e eu falo, mas se Deus se calar, eu me sento e eu me calo. Profeta não é estrela de culto, profeta não é estrela de reunião, profeta é porta-voz de Deus, boca de Deus. Profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Gente, para pensar, tem coisa que Deus só faz depois, mas tem coisa que Deus faz na hora. Ontem eu tive visitando um amigo nosso e pessoal em comum, pastor Miqueias, irmão Silinei. Sua esposa esteve no hospital, ficou ruim. Ela teve aquele problema que perde o equilíbrio, como é que é? Labirintite, não podia abrir os olhos. Depois do culto, o Espírito de Deus me deu uma ordem, vai lá no irmão Silinei. Eu fui. Cheguei lá, a irmã estava em cama, com uma venda nos olhos, não podia ver, não podia ouvir luz, que ficava mal. Ministramos sobre a cabeça dela, oramos. Na mesma hora, abriu os olhos, levantou e disse, não tenho mais nada. A Ele a glória, a Ele a glória. Escuta bem isso. Houve um ruído enquanto eu profetizava. Tem coisa que é na hora. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. Repita comigo, cada osso sabia o seu lugar. Olha para o irmão com todo carinho e amor, diga para ele, você sabe o seu, não sabe? Você sabe o seu, não sabe? Você sabe o seu, não sabe? Tem gente que desceu nas águas mês passado, mas quer ser pastor da igreja. Sabe mais que o pastor, sabe mais que o secretário, sabe mais que o tesoureiro, sabe mais que todo mundo. É, meu filho, fica no teu lugar, fica onde Deus te colocou. Tu faz parte de um grande corpo, mas fica no teu lugar. Um amigo assumiu uma igreja, eu vou contar isso rapidinho. Uma igreja velha. A igreja estava clamando por uma reforma. Primeira coisa que ele olhou é que o altar estava quebrado, estava torto, estava... Ele ganhou um recurso, um irmão abençoou a igreja e ele disse, olha, vamos quebrar isso aqui, vamos fazer melhor, porque... não dá. Na mesma semana, ficou um altar lindo, lindo, lindo. Mas 3 irmãs diziam, nós vamos desviar. E 3 senhoras maduras. E aí o pastor perguntou, o que aconteceu, irmã? É que meu pai, junto com meu avô, tinha feito aquele altar, e o Senhor quebrou. Meu filho. O que tu faz é para o teu tempo, acabou. Eita, capachanture para face. Ele é para mande quebre como a rai. Há um lastro de murmuração que Deus quer quebrar. Fica tranquilo. Cabai te quebre, camai te ovai. Para o teu tempo. Geração muda, tempo muda, tudo muda. Acabou. Acabou. Vamos para o verso 8. O que diz? E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima, mas não havia neles espírito. E o verso 8 e 9 diz assim, então me diz, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos 4 ventos, ó Espírito,
e assopra sobre estes mortos, para quê? E então profetizei como ele me deu ordem. E o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Verso 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de... Vamos de novo, esses ossos são toda a casa de... Por favor, guarda isso. Nunca chame a igreja do Deus vivo de vale de ossos secos, por favor. Pastor, mas a igrejinha num bar, cuidado. Pastor, mas a igrejinha numa casinha que está caindo, cuidado. A igreja tem dono. E o dono da igreja, a certa oportunidade, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Jesus for o Senhor da igreja, a igreja tem vida. Enquanto Jesus reger a igreja tem vida. Enquanto Jesus estiver à frente da igreja, a igreja tem vida. Esses ossos são toda a casa de... E eis que dizem: nossos ossos se cortaram, pereceu a nossa esperança. Nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ei. Olha o que Israel dizia, verso 12. Verso 11, Israel dizia: estamos cortados. Verso 12 disse: profetiza o Espírito, profetiza. E disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos trarei aonde? A terra de... E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Redobra a tua atenção, por favor. Redobra a tua atenção. Esse texto tem cerca de 2.600 anos. Quantos anos? E se cumpriu exatos 74 anos atrás. Como é que é? Esse texto tem cerca de 2.600 anos e se cumpriu exatos 74 anos atrás. Como é que é? Depois de 2.530 anos, no caso de Ezequiel, Deus resolveu levantar do trono e dizer: eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Todos sabem como aconteceu. Foi numa sessão extraordinária da ONU que decidiu acerca do Estado independente de Israel no ano de 1948. O voto Minerva de um político brasileiro chamado Oswaldo Aranha, político esse que morreu no ano de 63. Quando isso aconteceu, cumpriu-se uma das maiores gamas, eixos de profecia bíblica da história. Como é que é? Eu sei que em Jesus se cumpriram cerca de 315 profecias, eu sei. Mas esse acontecimento aqui é um dos maiores eixos de profecia bíblica da história. Quase todos os profetas falaram acerca da restauração de Israel. Jeremias capítulo 32 vai falar acerca da restauração de Israel. Isaías 59:60 fala da restauração de Israel. Miqueias, o capítulo 1, fala da restauração de Israel. Obadias vai falar da restauração de Israel. Malaquias vai falar acerca da restauração de Israel. Todos os profetas da Bíblia, quase todos, falam da restauração de Israel. Você já viu o avião na Bíblia? Não pega leve, pastor. Avião tem 200 anos, a Bíblia tem 2.000. Tem avião na Bíblia? Tem. Abra aí. Isaías capítulo 60. No caso de Isaías, Isaías está profetizando o quê? A restauração de Israel. De repente ele levanta a cabeça e ele começa a ver aeronaves da ONU sobrevoando o território para demarcar terra. Por quê?
Porque depois do voto do Oswaldo Aranha, aeronaves da ONU sobrevoaram o território para demarcar o que seria a nação de Israel. E agora no verso 8, dá uma olhadinha aí, ele vai dizer assim, ó: quem são esses que vêm voando como nuvens ou como pombas sobre as suas janelas? Ele não sabia o que era avião. Ele não tinha ciência do que era avião, mas ele está vendo os aviões. E ele está dizendo, quem são esses? Quem são esses? No caso de Isaías, 2630 anos depois, Deus levanta do trono para dizer, eu ainda velo pela minha palavra. Gente, eu preciso lembrar os senhores, e eu preciso dizer, todos aqui sabem disso. Existir Israel é um milagre, todos sabem disso. Por quê, pastor? Porque nunca ninguém gostou de Israel? É claro. Por que nunca ninguém gostou de Israel? Porque Deus escolheu. Meu irmão, já percebeu que às vezes não gostam de ti de graça? Sabe por quê? Não é porque tu é mais bonitinho, mais feinho, não é porque tu usa terno, gravata, não, meu filho. Por quê? Deus te escolheu. Eteu, Amorreu, Filisteu, Amon, Balim, Astarotes, que mais? Persa, Medo-Persa, Grécia, Roma, todos. Pastor, passou, mas é muito tempo. Então vamos lá. Vamos para os tempos modernos. Só um tal de Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. E se você não entendeu, eu preciso lembrar que a nação vizinha aqui, o Uruguai, ele tem 3,5 milhões de habitantes. Só Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Ei, pare para pensar, Stalin na Rússia, a fúria dele era contra 2 povos. Uma tal de igreja e um povo chamado judeu. Mas pare para pensar, Mussolini na Itália perseguia quem? Não gostava de quem? Pastor, mas faz muito tempo. Então vamos lá. Hezbollah. Eles não gostam de quem mesmo? Estado Islâmico. A fúria deles é contra quem mesmo? Oh, o inferno bota a carapuça, mas a perseguição é contra aqueles que Deus escolheu. Eu estou falando isso porque todos aqui sabem, existem 3 evidências que provam que Deus é Deus. A primeira é Israel. Israel existir. Ei, pergunte para qualquer professor de história, se tem algum aqui, pode confirmar o que eu estou dizendo. Depois do ano 70. Ano 70 depois de Cristo. Israel some do mapa e só volta a aparecer 1948. Espera aí, faz as contas. Dá mais de 18 séculos, pastor Miqueias. E a pergunta que eu faço é como Israel resistiu. 18 séculos, mais de 1.800 anos, tendo uma cultura, uma tradição. Fala para mim, como que resiste? Mantendo o mesmo padrão cultural, alimentar, de vestimenta, de tradição, de crença. Fala para mim, se não é Deus que preservou, se não é Deus que guardou. Fala para mim. Eu estou falando isso porque aqui dentro existem 2 evidências que provam que Deus é Deus. A primeira está na mão de alguém, chama-se Bíblia.
Se um dia você for no Vaticano, no Museu da Bíblia, você vai entender marcas de fogo, marcas de guerra, marcas de sangue. Se essa palavra está na tua mão, é porque alguém sofreu para que ela chegasse até você. Alguém se doou para que ela chegasse até você. Alguém renunciou à sua própria vida para que chegasse até você. Esses 27 livros do Novo Testamento é milagre. Meu irmão, estou falando isso porque a terceira evidência que prova que Deus é Deus, eu estou no meio dela. É a igreja. É a igreja. Se tinha uma coisa que não era para dar certo, o que tentaram parar foi a igreja. Como é que é? Os magos do Oriente viram um sinal no céu. Foi isso ou não foi? Ei, Herodes, em vez de dar glória, ele disse: puxa a espada e manda matar. Tem um texto na Bíblia que me chama a atenção. Jesus está dentro, e Jesus está dentro do templo, melhor dizendo, da sinagoga, e ele vê um moço com uma mão mirrada, e ele diz assim: vem para o meio, rapaz, vem para o meio. Quando veio para o meio, a mão fica assim, é isso. Mas olha o verso seguinte da história. Diz assim, ó: e os judeus intentavam matar Jesus. Está fazendo milagre, mas nós vamos te pegar. Está fazendo bem, mas nós vamos te matar. Meus irmãos, a igreja é um milagre, sabe por quê? Porque nós éramos espetáculo para o mundo. Não era modinha ser crente, não era nada disso. Ei, era escárnio, era vergonha para muitos. Ei, era perseguição, era preço de sangue, era preço de morte. Éramos mortos em arenas, mortos por leões, mas mesmo assim não negamos o nosso Deus. Eram homens dos quais o mundo não era digno. E hoje ter uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus, que crê no arrebatamento da igreja, que se reúne para cear, isso é milagre. Estou correndo até aqui, pastores, porque os discípulos tiveram uma chance, pastor. Qual foi? Eles sentaram, pastor Miqueias, do lado do Senhor do tempo. Quando eles sentaram do lado do Senhor do tempo, o que eles fizeram? Encheram de perguntas. Irmão, redobra a tua atenção aqui. Porque Jesus está flutuando ao céu. Depois dele vencer a morte, ele ressuscitou e ele está sendo elevado ao céu, é isso? E os discípulos não estão dizendo glória. Não tem um assembleano lá para dizer glória ou aleluia. Os discípulos estão perguntando assim, ó: quando restaurarás Israel? Se um de nós estivesse lá, ia dizer 1948. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um tanto. Mas aí, pregador, os discípulos sentaram do lado do Senhor do tempo. E Ele nos deu tanta palavra. Tanta palavra. Ele disse que seria nos dias de Noé. Como nos dias de Noé, que se casavam e davam-se em casamento. Característica principal dos dias de Noé: normalidade. Normalidade, todo dia era igual, pastor Nelson, todo dia era igual. Não tinha coisa de frente fria, frente quente, não tinha nada de virou o tempo, vai chover, nada disso. Todo dia o sol aparecia e botava para quebrar. Todo dia era igual. Sabe o que é dias de Noé? Dias de normalidade. Eu preciso alertar alguém: tem um espírito de tolerância tentando tomar conta das assembleias de Deus. Tem um espírito de tolerância tentando tomar conta da igreja. Como assim, pregador? Tudo é normal, mas a mulher do pastor matou o pastor, e alguém diz é normal. Mas o obreiro lá está em adultério, e alguém diz é normal. Mas a irmã prega que é uma bênção, mas é mentirosa, e alguém diz é normal. Meu filho, por favor, que esse espírito de tolerância seja repreendido da tua vida. Escrito está escrito.
Ela mandou. Escuta isso. Mas Jesus, ele nos orienta dizendo que nós deveríamos olhar para a figueira. Suas folhas, seus ramos. E eu preciso te lembrar. Há 74 anos atrás, Israel era só um sonho, um devaneio. Hoje é a 11ª potência do mundo. Há 74 anos atrás era só um projeto da ONU. Tem um escritor britânico que escreveu a chegada dos primeiros judeus a Israel. E sabe o que ele diz? Ele diz que não havia nenhum tipo de poder bélico, não havia nenhum tipo de arma, mas as crianças pegavam na terra e diziam: o que Deus nos deu por herança, homem nenhum vai nos arrancar. Deixa eu usar a cadeira aqui, pastor Miquel, por favor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Esse casal pode me ajudar, os dois? Pode me ajudar? Venham aqui os dois, por favor. Os mais jovens que eu contemplei são vocês. Vem cá, por favor. Aleluia. Escuta bem isso. Escuta bem isso. Qual é o seu nome, filha? Julie. Julie, hoje eu vou te chamar de igreja, Julie. E você? Julie, Johnny. Que bênção. Johnny, eu vou te chamar de Israel. Porque desde o dia em que Deus chamou Abrão pelo seu nome, desde o dia em que Deus chamou Abrão pelo seu nome, Deus fez uma promessa. E aí o que Deus fez? Deus assentou Israel nesta cadeira que eu denomino como olhos de Deus na terra, pastor Miquel. Durante muitos e muitos séculos, pastor Nelson, Israel esteve assentado na cadeira que eu denomino como olhos de Deus. Olhos de Deus, olhos de Deus. Passou a dispensação patriarcal, passou a dispensação da lei, e Israel estava, aleluia, assentado na cadeira. Mas eu preciso dizer, passou muita coisa e vocês lembram. Passou os patriarcas, passou Moisés, passou os juízes, passou os reis. Israel esteve assentado sobre a cadeira. Mas o que aconteceu, pregador? Deus amou o mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho. E o plano do seu, aleluia, do seu reinado era para Israel. Ele disse à mulher, e ele disse à mulher Sírio-Fenícia: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o plano era esse, o propósito era esse, mas o que aconteceu? Ele veio para os seus, e a Bíblia diz assim: os seus não o receberam. E o que aconteceu? Deus arrancou Israel da cadeira. Deus arrancou Israel da cadeira. E Deus amou a igreja. Deus assentou a igreja sobre a cadeira. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. E a igreja, aleluia, faz 2000 anos que está de mão erguida, dizendo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Mas enquanto, fica por favor, filha, mas enquanto a igreja está na cadeira, o que aconteceu com Israel, pastor Nelson? Até o ano 70 tinha nação, depois ficou peregrinando.
peregrinando, peregrinando, peregrinando entre povos estranhos. Entre nações estranhas, Israel ficou peregrinando, peregrinando, sendo perseguido, sendo maltratado, sendo esculachado, estava Israel, sendo envergonhado, até que no ano de 1948, Deus cumpriu a profecia: e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. E então, desde o ano de 1948, Israel sabe o que está fazendo? Vem até o púlpito, filho, por favor. Israel está batendo a cabeça no muro das lamentações e dizendo: vem Messias, vem Messias, vem Messias, vem Messias, vem. Ei, ei, ei. E eu tenho duas notícias de Deus para te contar. Enquanto Israel está batendo a cabeça lá, Jesus virá para arrancar a igreja da terra e arrancar com força. A igreja vai para as bodas e para as bodas do Cordeiro. Israel vai voltar a assentar na cadeira. E eu preciso lembrar alguém: vai ser iludido, vai ser enganado, vai fazer alianças erradas, vai fazer amizade com o anticristo, mas no final seus olhos serão abertos e todas as nações guerrearão contra ele. Todas as nações lutarão contra ele. Então ele vai clamar ao Messias e vai dizer: esqueceu de mim, me abandonou, eu estou perecendo, a minha aliança foi esquecida, a aliança de Davi, meu pai, foi abandonada, esqueceu de mim. Aí eu tenho para te dizer que aquele que não foge de guerra, pastor Nelson, aquele que não foge de batalha, aquele que nunca perdeu peleja, ele vem, e ele vem para defender Israel. Ele vem para mostrar a Israel que ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, todavia ele não esquece, e ele pelejará por Israel. Obrigado, meus queridos. Mas já que estamos aqui, fica um minutinho. Eu preciso dizer duas verdades. Primeiro, nunca se esqueça: a árvore principal da história chama-se Israel. Eu estou pregando isso porque a igreja não pode ter a soberba. Quando eu falo igreja, não estou falando de igreja de Bagé. Quando eu estou falando de igreja, não estou falando da igreja brasileira, eu estou falando da igreja como um corpo na terra. E a igreja brasileira, a igreja mundial, ela não pode ter a soberba, pastor Nelson, de acabar se esquecendo. Esquecendo de quê? Nós não somos a árvore principal da história. A árvore principal da história chama-se Israel. Para quem não lembra, nós éramos jambuzeiros. Não tínhamos vida. Mas olha o que João diz. Olha o que João escreve. Jesus dizendo: meu pai é o lavrador. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira. Sabe o que aconteceu? Nós fomos enxertados nele. Como assim, pregador? A árvore enxertada tem duas características. A primeira, dá muito fruto, sim ou não? Às vezes a gente vai comprar a árvore enxertada, ela já está com fruto. Sabe por quê? Ela foi projetada para dar. Você não entendeu? A igreja foi projetada para dar. Você lembra? Foi no dia de Pentecostes, sim ou não? E aí um povo levantou para zombar e dizer: estão cheios de monstro. Pedro dá aquela olhada assim, ó, 50 dias atrás eu ia resolver na espada. Mas agora o Espírito está sobre mim. Varões galileus!
ali num discurso, foi quantas almas? 3.000. Nasceu dando fruto. Deixa eu ocupar vocês só para lembrar. Igreja só tem vida porque estamos enxertados nele. A árvore enxertada tem duas características. A primeira, dá muito fruto. E a segunda, o tempo de vida é menor. A árvore enxertada, o tempo de vida é menor. Eu preciso lembrar alguém. Obrigado, queridos. Que a qualquer momento, num abrir e piscar de olhos, o mortal vai dar lugar à imortalidade, o corruptível à incorruptibilidade. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados e em corpo glorificado nós subiremos e subiremos ao encontro e ao encontro do Senhor. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Nós vamos subir ao primeiro céu. O seu primeiro céu é o céu do orvalho, é o céu da chuva, é isso mesmo? Nós vamos subir ao primeiro céu e lá no primeiro céu Cristo nos encontrará para dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito e sobre o muito eu te colocarei. Entra, entra, entra no gozo e no gozo do teu Senhor. Então subiremos ao segundo céu. O segundo céu é o céu das galáxias, é o céu da estrela, é o sol do céu, é o céu da lua, é o céu do sol. E chegaremos então ao terceiro céu, aonde ele estabeleceu a sua habitação, aonde a traça e a ferrugem não consomem os tesouros de lá. E quando chegarmos ao terceiro céu, eu concluo aqui. Quando chegarmos ao terceiro céu, o Pai reconhecerá mais uma vez o sacrifício de seu filho e dirá: abriu portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Como num casamento judaico, a senha vai ser questionada e os anjos bradarão e dirão: quem é esse? Quem é esse, o Rei da Glória? A igreja num só coro, a igreja numa só voz abrirá sua boca e dirá: o Senhor dos exércitos, o Deus forte, o Deus poderoso e poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Então o filho abrirá sua boca e dirá: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu vos preparei. Então cantaremos: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Nunca mais morte, nunca mais choro, nunca mais dor, nunca mais pranto. Receberemos vestes brancas e uma coroa de glória sobre a cabeça. Nos assentaremos à destra de Deus. Regeremos as nações com vara e com vara de ferro. Comeremos do maná escondido, do fruto da árvore da vida. Beberemos do rio da vida que desce do trono de Deus. A Bíblia diz que eu receberei uma pedra branca, o nome que tem nela eu ainda não sei. E vai valer a pena. E vai valer a pena. Mamamá no chão durei. E vai valer a pena. Eu quero que você coloque a mão sobre o ombro de alguém, independente de quem esteja do teu lado. Põe a mão sobre o ombro de alguém. Diga comigo: Deus. Foi fraco demais. Diga comigo: Deus está te dando mais uma oportunidade. Pergunta para ele o que tu vai fazer com a tua. Eu quero orar por alguém que quer se entregar. Eu quero orar por alguém que quer se reconciliar. Eu quero orar por alguém que está afastado, afastada. Ei, alguém que está longe, distante. Alugar. O maior acontecimento de todos os tempos está prestes a acontecer. E você não pode ficar de fora. E você não pode ficar de fora. E você não pode ficar de fora. Ei, se arrependa, se arrependa, se arrependa.
Aonde está a primeira pessoa? Sai do teu lugar. Pastor, eu quero. Sou eu. Vem depressa. Vem depressa. Vem depressa. Tem alguém dizendo, eu não vou porque eu estou com medo que vão pensar, o que vão falar. E eu digo, vem depressa. Há uma oportunidade de Deus para você nesta hora. E eu sei que depois que vier o primeiro, vem os demais. Vem depressa. Aonde está você? Vem. Com a bênção sua, pastor, eu queria convidar a igreja para se colocar de pé. Coloque-se sobre os seus pés. Amanhã de tarde nós queremos orar por milagres aqui. Vai acontecer milagres aqui, eu creio nisso. Mas hoje eu preciso orar por alguém que está ouvindo esta palavra. Não conheço a tua vida, não conheço a tua história, mas Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer, a porta ainda está aberta. Entra por ela. Entra por ela. Aonde está a primeira pessoa? Vem depressa. Aleluia, vem. Aleluia. Canta comigo assim. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Hã? Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes Você caiu, canta para alguém? tentando acertar. Mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite eu apago o seu passado. É mesmo? E não desiste de você. Põe a mão no ombro de alguém e canta para ele. Ele não desiste de você. Ele sim